Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira rica e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Você que me ouve agora do outro lado de algum lugar, independente da sua ocupação, independente do seu grau religioso, do seu segmento, o que eu te desejo, queridos, é que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar, realizar teus sonhos e propósitos do coração. O que eu te desejo é que Deus possa te enriquecê-lo e que Deus ele te torne a pessoa mais feliz e completa deste mundo, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Você vai dizer assim: pastor, o que fazer para ser alguém completo na vida? O que fazer para ser feliz? Eu vou te dar aqui a receita do que tem que ser feito para ser feliz ou para ser alguém completo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 16. Como falei, eu vou te dar a receita de como ser alguém completo na vida. Por isso eu peço apenas alguns minutos da sua atenção. Eu tenho certeza que vai valer a pena no nome do Senhor e Salvador Jesus. Diz assim, 1 Coríntios 7,16: Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Percebe, queridos irmãos, que a Bíblia aqui está falando de um propósito. A Bíblia aqui está falando de aliança, ou precisamente falando de um plano de salvação. Como sabe, mulher, está falando da noiva, se salvará teu marido. Ou marido, se salvará a tua esposa. Está se falando de um relacionamento, de entrelaçamento, de pensar em modo igual, em os dois andar pelo mesmo caminho. Quando eu falo em andar o mesmo caminho, você deve ter percebido que eu falei de um plano de salvação, ou seja, muitas são as pessoas que andam em caminhos opostos da palavra de Deus. Tem pessoas que a Bíblia instrui a andar por um caminho, anda por outro. Assim há muitas pessoas, casais, e por essa razão ou por essa finalidade, muitas pessoas não conseguem chegar ao arrependimento. Muitas pessoas não conseguem unir-se a Deus. Muitas pessoas elas não conseguem viver entrelaçado espiritualmente falando a Deus, não conseguem ter intimidade com o Espírito Santo, porque andam em caminhos opostos. Não há essa união, não há essa proximidade, esse afeto com o Espírito Santo, andam em caminhos opostos. Não são pessoas que violam a aliança, ou alguns nem aliança com Deus têm, e por essa razão muitas pessoas vivem sofrendo. Por essa razão, muitas pessoas perecem no mundo lá fora. Por essa razão, muitas pessoas estão vazias, a alma está dilacerada, o coração está em pedaço. Por essa razão, há muitas pessoas que estão sendo escravos lá fora. Por quê? Porque andam em caminhos opostos da palavra. Então o que fazer, pastor, para ser feliz? Simples, ter aliança com Deus, andar não no caminho que você quer andar, mas no caminho qual a palavra de Deus tem nos instruído. Simples, como a Bíblia ensina, tem que andar no mesmo caminho, pensar de forma igual. Não é a noiva, aliás, não é o noivo que tem que pensar de acordo com a noiva, mas a noiva, que é a igreja, que somos nós, pensar de acordo com o noivo. Não é o noivo que vai andar no caminho da noiva, é a noiva que tem que andar no caminho do noivo. A noiva tem que seguir as instruções do noivo. A noiva tem que seguir o ensinamento do noivo. A noiva tem que andar no caminho do noivo, para que assim o plano de salvação se cumpra, para que haja essa união, para que haja essa aliança, ou esse entrelaçamento, esse comprometimento. Quando você tem isso como propósito, andar no mesmo caminho, não violar a aliança, andar de acordo com aquilo que a palavra ensina, com aquilo que o noivo exige, você passa a estar dentro de uma aliança chamada afinidade, aonde ele fará a sua segurança em todos os seus caminhos e aonde todos os propósitos se cumprem. Quando os propósitos passam a se cumprir, você passa a ser uma pessoa completa, plena, feliz e realizada em tudo e em todas as coisas. Então o que falta em muita gente, assim, o casal de igual, está falando aqui de casal, de aliança, tem que pensar de forma igual, andar os dois no mesmo caminho, na mesma fé.
Porque muitas vezes um não acompanha o outro. Às vezes a esposa não acompanha o marido, ou o marido não acompanha a esposa, anda em caminhos opostos um do outro. Os dois não andam na mesma fé, não pensam igual, não há diálogo, não há um comprometimento, não há a mesma disposição. Isso acaba um afetando a vida espiritual do outro, acaba um amarrando o outro pelos dois não andar no mesmo caminho. E é necessário que os dois pensem e andem de igual modo, porque se os dois não pensar ou andar de igual modo, vai acabar em determinados momentos um sendo um tropeço na vida do outro. Por isso que a Bíblia diz: como sabe mulher, se salvará teu marido, ou como sabe marido, se salvará tua mulher. Por quê? Porque muitas vezes os dois não pensam igual. Porque muitas vezes os dois não pensam da mesma forma, porque muitas vezes um anda em caminhos opostos, não anda os dois no mesmo caminho, pensa de diferente forma. E quando pensa de diferente forma, quando os dois não andam na mesma fé, quando os dois não pensam igual, quando os dois não andam no mesmo caminho um do outro, acaba muitas vezes um segurando o outro, e acaba, em vez de um completar o outro, acaba um sendo um problema na vida do outro. É o que a Bíblia ensina. Olha o que diz a seguir no versículo 17: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. No dia de ontem eu falava sobre isso. Cada um conforme Deus o tem chamado. Veja, Deus distribuiu algo, né, a toda a humanidade. E ao distribuí-lo algo a toda a humanidade, ou confiar algo nas mãos de toda a humanidade, inclusive nas suas mãos, você que está me ouvindo, ele te chamou. E agora que ele te chamou, ele diz assim: é assim que ordeno em todas as igrejas. Qual é a ordem em todas as igrejas? Tem um comprometimento. Andar de acordo com aquilo que de Deus recebemos. Andar de acordo com os preceitos de Deus, como diz a palavra. Andar de acordo com a aliança. Andar de acordo com aquilo que com Deus já aprendemos. Essa é a ordem para todas as igrejas. Eu não devo andar conforme eu quero. Eu não devo andar conforme eu acho. Por isso há muitas pessoas que sofrem. Por isso há muitas pessoas que estão perecendo lá fora. Por isso há pessoas doentes. Por isso há pessoas no vício. Por isso há pessoas que não conseguem ter noite de paz. Por isso há pessoas que o casamento, a família está sendo destruída, porque andam em caminhos opostos. E a ordem de Deus é andar todo de igual modo, é obediência à palavra. Porque quando anda em caminhos opostos, o noivo em um caminho, a noiva no outro, o marido num caminho, a esposa no outro, não pensa de igual modo. Quando a igreja não pensa como o noivo, quando a noiva não pensa como noivo, vai andar em caminhos opostos e vai haver sofrimento, vai ter um vazio na alma. Há pessoas que vão andar sofrendo. Por quê? Porque não está andando no caminho pelo qual a Bíblia instruiu, está andando em caminhos opostos do qual foi instruído um dia. E a ordem de Deus é andar todo no mesmo caminho, porque se não andar no mesmo caminho, vai haver sempre um vazio na alma, como há esse vazio na vida de muitas pessoas. Talvez você que está me ouvindo é uma dessas pessoas. E Jesus me trouxe aqui hoje para te dizer: vem andar no caminho certo. Ele quer completar o vazio da tua alma. Ele quer te preencher no que está te faltando. Ele quer curar você que está doente. Ele quer te trazer a libertação. Ele quer te libertar desse sofrimento, dessa aflição, dessa angústia, desta dor. Ele quer tirar esse fardo pesado dos teus ombros. Ele quer aliviar essa opressão na tua alma, no teu coração. Ele quer te tirar desta prisão. Ele quer te libertar desse vício, o vício das drogas, o vício do álcool. Ele quer acabar com o teu sofrimento, mas é necessário você sair do caminho que você está andando e andar no caminho chamado caminho da aliança. Andar no caminho de Cristo. Não andar em caminhos opostos. Jesus te instrui num caminho, você andar por outro. Aquele que anda em caminhos opostos da palavra vai continuar o vazio na alma. Por isso há muitas pessoas com a alma vazia, e é necessário esse comprometimento, porque essa é a ordem para todas as igrejas, está escrito. Por isso há muitas pessoas vazias, andando em caminhos opostos da palavra de Deus, como diz no versículo 17: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, conforme Deus tem distribuído, não conforme o mundo está te propondo, não conforme a carne nos propõe, não conforme a carne pede, não conforme a carne deseja, mas conforme Deus está nos propondo, né? Cada um conforme Deus tem chamado. Ele te entregou algo, te confiou algo e te chamou, entende? Ele te confiou algo e te chamou para você viver aquilo que ele te confiou, para você viver aquilo que ele te entregou, para você viver aquilo que um dia ele confiou nas suas mãos. É assim que ordena em todas as igrejas. Qual é a ordem para todos? Você viver conforme o que ele te entregou. Você viver conforme o que você recebeu. Você viver conforme o que foi te confiado um dia.
Essa é a ordem para todas as igrejas. Porque há pessoas vazias, porque não estão andando conforme o que recebeu de Deus. Está andando conforme o que o mundo está propondo. Por isso o sofrimento. Mas se você quer amenizar ou aliviar ou colocar um ponto final na sua dor, no seu sofrimento, pare de andar conforme você pensa, conforme você acha, e passe a andar a partir de hoje conforme a palavra te ensina. Assim você vai ter o vazio da alma preenchido, teu problema vai ser resolvido, solucionado, e Deus vai colocar um ponto final na sua dor no nome de Jesus. Tá bom, querido? Não ande em caminhos opostos. Por isso a recomendação do versículo 16. Como sabe, mulher, você salvará teu marido. Ou você, marido, você salvará tua mulher. Porque há muitas pessoas que andam em caminho diferente. Não pensam igual, andam em caminhos opostos. A esposa num caminho, o marido no outro. Ou o marido num caminho, a esposa no outro. Não pensa de igual modo, não anda na mesma fé, não anda os dois juntos. Com relação à oração, muitos não oram junto. E isso é um problema na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque anda em caminhos opostos. E quando anda em caminhos opostos, acaba muitas vezes um segurando o outro, um sendo um problema na vida do outro, acaba muitas vezes um amarrando a vida do outro, por não pensar igual, por não andar junto, por não pensar de maneira igual. Quando não andam os dois juntos, é como violação de aliança. Quando os dois não pensam de igual modo, é como se a aliança estivesse sendo violada. Quando os dois não vivem a mesma fé, é como se estivesse violando a aliança. Porque está pensando de desigual modo, não há união, não há o comprometimento, o entrelaçamento, não há o diálogo, não há compreensão por pensar de diferente modo. Observa as pessoas que não pensam igual, as pessoas que não têm diálogo, que não há esse entrelaçamento, esse comprometimento, essa aliança. Normalmente sempre há problema entre elas. Exatamente por não haver o diálogo entre elas, porque um pensa de um jeito, outro de outro. Um anda num caminho, outro no outro. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra forma. Nunca consegue chegar ao bom senso, nunca consegue haver essa união. Ou seja, se não andar os dois igual, acaba um sendo um problema na vida do outro. Então que você possa refletir, inclusive você que é casado. Essa mensagem é para todos, especialmente para aqueles que são casados. E que você se pergunte se está tendo esse entrelaçamento, esse comprometimento, essa aliança, ou se está tendo esse diálogo de um para com o outro. Nós não devemos andar conforme queremos, mas andar conforme o noivo nos instrui. Não é o noivo que anda no caminho da noiva, mas a noiva no caminho do noivo. Nós não devemos andar conforme queremos, no caminho pelo qual queremos, pelo qual a carne pede, a carne chama, mas andar no caminho no qual somos instruídos pela palavra. Nós não devemos andar conforme aquilo que achamos, mas conforme a palavra de Deus nos instrui. Tá bom, queridos? Porque não é Deus que anda como queremos, é nós que temos que andar como Ele exige que cada um de nós venhamos andar. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Boa reflexão em nome de Jesus.